pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Lembrando que eu peço a sua ajuda aqui, se você ainda não tiver se inscrito, se inscreve, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, vamos compartilhar conhecimento, pessoal. Obrigado pela sua colaboração de sempre. E hoje eu trago um assunto aqui que é bastante comum de se ver nos jornais, nas revistas, que é a famosa sensação térmica, né? Só que a mídia fala muito da sensação térmica, mas eu quero trazer um outro índice aqui, que é frequentemente confundido com a sensação térmica, que se chama índice de calor. Esses dois termos significam coisas muito parecidas, mas vocês vão ver que as variáveis medidas por eles são diferentes. O resultado também é diferente. Frequentemente a mídia associa a sensação térmica tanto com aquela sensação muito forte de frio, quanto aquela sensação muito forte de calor. Mas eu vou ver aqui com vocês nesse vídeo que é um pouco diferente do que é mostrado, ok? Bom, onde eu quero chegar com isso? A questão é que o nosso corpo, ele tem uma sensibilidade ao ambiente diferente do que os termômetros, do que os instrumentos muitas vezes registram. Isso é o que nós chamamos de temperatura aparente. É aquela temperatura sentida pelo nosso corpo devido a outras variáveis, como umidade, pressão e velocidade dos ventos. Todas essas variáveis vão trazer uma sensação aparente que é diferente, que tem um valor diferente daquele valor medido pelo termômetro, ok? Por isso, nas previsões do tempo, é muito comum vir a previsão da temperatura máxima e da temperatura mínima, mas também vir o quê? A temperatura aparente que será sentida pela população num determinado local naquele dia. Mas uma coisa que precisa ficar clara aqui, que todo mundo sabe, é que o nosso corpo possui uma temperatura mais ou menos igual a 36 graus, e essa temperatura ela deve se manter sempre mais ou menos por aí, para a nossa saúde, para o nosso sistema orgânico funcionar, não é isso? Nós produzimos calor e temos que manter esse calor numa medida mais ou menos estável. E é por causa disso, então, que o nosso corpo vai responder ao ambiente de maneiras diferentes. Por exemplo, quando está muito quente, os nossos poros se dilatam e acontece então a transpiração, quer dizer, o suor sai do nosso corpo e evapora como uma medida do nosso organismo para manter aquela temperatura estável. A temperatura muito elevada poderia gerar um superaquecimento do nosso corpo e por isso acontece essa evaporação através dos poros da pele. Por outro lado, quando está muito frio, os poros se contraem, os próprios pelos, né, do nosso corpo ficam mais enrijecidos. Tudo isso mecanismos biológicos para preservação da temperatura, impedindo então que aconteça a dispersão desse calor, a saída desse calor. É fundamental para o corpo sempre manter essa temperatura estável para o metabolismo acontecer naturalmente, não é, pessoal? E é com base nisso, é com base nessa sensibilidade do corpo que os cientistas conseguiram observar então que algumas variáveis do tempo influenciam muito na nossa sensibilidade a tudo isso. E quais são essas variáveis? Nós temos principalmente a umidade do ar e a velocidade dos ventos. Outras variáveis podem influenciar, mas essas duas são as principais. A velocidade do vento é frequentemente associada aí com a sensação térmica. Vocês podem ver nessa tabela aí, faz uma correlação entre a temperatura e a velocidade do vento. Como vocês podem ver, quanto maior a velocidade do vento, menor é a sensação térmica. Isso acontece justamente devido ao vento muito intenso roubar o calor do nosso corpo muito mais rapidamente do que num ambiente sem vento. E por isso que em dias muito ventosos e frios, como por exemplo a incursão de uma massa de ar polar sobre a região, é muito frequente aquele vento incomodar bastante. Já o índice de calor mede justamente o contrário, mede o quanto que a pessoa está sentindo mais calor do que a temperatura real que está sendo registrada naquele momento.
e isso é determinado pela umidade do ar. Quanto maior a umidade do ar, ou seja, quanto maior a quantidade de umidade na atmosfera, maior a dificuldade do nosso corpo em liberar o calor que ele está sentindo. Porque os poros se abrem, o suor evapora, mas quando há muita umidade, quando o ar já está muito saturado de umidade, essa evaporação tem mais dificuldade de acontecer e, consequentemente, o nosso corpo tem mais dificuldade de se refrescar devido a isso. Já num ambiente de calor, mas com tempo seco, observe, em setembro, em outubro aqui na nossa região, é muito comum acontecerem os recordes de temperatura máxima. Não raro, chegam a 35 graus ou mais aqui em Juiz de Fora. Mas se vocês repararem bem, a sensação disso não é desagradável muitas vezes. É um calor muito mais tolerável do que no verão. Por quê? Porque a umidade geralmente está baixa durante essas ondas de calor que acontecem na primavera. Está seco, o corpo consegue transpirar com facilidade, consequentemente não sente aquela sensação muito opressiva de calor. Já no verão é o contrário. Raramente as temperaturas sobem além dos 35 graus aqui em Juiz de Fora no verão. Porém, devido à umidade geralmente acima dos 50% à tarde, essa sensação, ou seja, esse índice de calor vai ser muito maior do que durante a primavera ou qualquer outra época. É principalmente devido à umidade, pessoal. Reparem nessa tabela, forma a relação da temperatura e da umidade. Quanto maior a umidade, maior a sensação de calor. Esses valores numéricos aí na tabela são a sensação que o nosso corpo está sentindo devido à exposição dessa umidade do ar. Portanto, pessoal, é isso que eu queria mostrar aqui para vocês hoje. Como o nosso corpo reage aos elementos do clima, principalmente à umidade e ao vento. Gera uma sensação muito diferente, muitas vezes, do que os termômetros estão sentindo. Portanto, podem ter certeza, muitos dias acontecem em que a gente tem uma sensação muito diferente, às vezes, do que está sendo medido pelos termômetros. Mas é devido a essas duas variáveis tão importantes que o nosso corpo tem tanta sensibilidade a elas. A velocidade do vento e a umidade. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Eu vejo vocês na próxima. Muita força e paz para vocês. Obrigado.